Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Estamos entrando na nossa 11ª aula, aula de número 11, e nós vamos nesta aula inserir uma placa através de 2 pontos. E através desta placa nós vamos transformá-la em um reforço da nossa coluna. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa coordenada, nós precisamos colocar essa coordenada no topo da nossa coluna. Nós vamos então utilizar aqui a paleta de ferramentas do Advanced Steel. E aqui nós temos então a nossa galeria de comandos, né, desta paleta. Nós vamos utilizar aqui a função, né, o CS, e mover aqui o CS exatamente aqui para cima do topo da nossa coluna, né? Nós estamos aqui na nossa coluna menor, né, em relação aqui a outra aqui, né? Essa primeira coluna aqui. Bom, para nós inserirmos uma placa de 2 pontos, através de 2 pontos, neste caso aqui o CS ele se encontra na posição correta. Mas vamos hipoteticamente mudar a posição do nosso CS aqui. Vamos, por exemplo, aqui colocar desta forma aqui. Deixa eu verificar. Certo. Bom, ao clicar em inserir a placa por 2 pontos e tentar capturar, no caso, 2 pontos aqui, este ponto aqui e este ponto aqui, observa que a nossa placa ela não está sendo realizada no plano horizontal, e sim nós estamos construindo uma placa no plano vertical, e dessa forma não está em harmonia com o que nós queremos aqui no nosso projeto, que é simplesmente uma placa, né, aqui no plano horizontal da nossa coluna. Isso se deve porque o nosso CS não está posicionado da forma correta. Então é necessário então que eu coloque o nosso CS de forma correta para que eu consiga inserir essa placa. Então a melhor forma seria clicar aqui em UCS universal e ele ficará exatamente na posição em que eu quero para realizar essa aplicação, né? Outro detalhe que é importante, essa aplicação também só será realizada se eu colocar o nosso CS aqui em cima da coluna, no topo da coluna. Agora sim, eu pego aqui a ferramenta placa por 2 pontos, clico neste ponto, primeiro ponto, clico no segundo ponto, observa que está sendo feita aqui automaticamente o nosso retângulo aqui, representando a nossa placa. Quando eu clico no segundo ponto, aí então a nossa placa ela é realizada, né? Ela é construída. Automaticamente já a minha caixa de edição ela já aparece, caso eu queira fazer alguma mudança em termos de espessura ou mesmo comprimento, né? No caso comprimento, largura, né? Mas o interessante é notar aqui, por exemplo, a espessura, que aqui se encontra com 10 milímetros, vamos mantê-la como se encontra aqui mesmo, e o material que é um aço, né, A36. Né? Aqui ele já está alterado, já está com a correção, né, com aço A36. Caso vocês não estejam com este aço, é importante clicar, que é o aço mais, o aço comum que nós trabalhamos aqui, né, o A36. Então ele se encontra exatamente aqui, você localiza ele e aplica ele aqui, tá? Isso também é importante na hora de nós fazermos levantamento de material, né? Fazer a lista de material, levantamento de peso, né? No caso, levantar o quantitativo de peso, né, da nossa estrutura. Ok? E agora o que nós vamos fazer simplesmente é mover essa placa aqui, né? Vou fechar aqui, nós vamos movê-la, e eu posso utilizar aqui, ó, a função modificar, comando move, seleciono a placa, dou um Enter, clico, né, e arrasto para baixo. Observa aqui que o meu modo ortogonal está ligado, isso vai favorecer de maneira que ele está descendo exatamente na coordenada Z, né, e o risco de um deslocamento é menor, porque nós já estamos com o ortogonal ligado. Isso vai fazer com que ele realmente desça na coordenada correta. Vamos lá, vamos digitar 100, exatamente o deslocamento em que eu quero, da minha placa, e eu vou transformar ela em um enrijecedor ou um reforço, né, como queira chamar. Então nós vamos clicar aqui nesse botão e nós vamos
usar este comando aqui chamado contorno do elemento. Clico no contorno do elemento, ele pede para selecionar a placa que será modificada, né? No caso seria esta placa. Então nós clicamos, né? E aqui, né, vamos lá, vamos aplicar de novo. Clicamos na placa, damos um Enter, né? Neste caso aqui, essa ferramenta, eu me confundi. Eu não clico e apenas dou Enter. Nesse caso eu tenho que fazer a seleção clicando na placa e também na coluna. Ok? Né? A gente está tão acostumado com outras ferramentas que intercalam entre selecionar e um Enter, e neste caso aqui não. Neste caso aqui nós selecionamos a placa e também a coluna. E olha que aparece aqui então nosso painel aqui, nossa placa aqui de edição. A única coisa que nós vamos editar aqui em relação a essa placa, observe aqui que nós temos um canto meio que, né, ele não está 100% no grau, né? Nós então vemos um grau de 45 aqui na placa. Nós vemos aqui, não está exatamente com o chão. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos aqui em acabamento de canto. Nós temos os itens 3 e 4, que nós vamos colocar aqui 15, e ele só vai chanfrar se eu marcar aqui, olha, 15. Vou dar um cliquezinho aqui na área, talvez você não esteja observando, porque com certeza o processo foi aplicado nesta chapa aqui, exatamente, olha. E nós vamos repetir o mesmo processo para esse outro lado aqui. No caso, nós vamos descer um pouquinho mais aqui, e é o item 9 e 10. Nós vamos colocar o valor de 15, também aqui também o valor de 15, selecionar aqui 15, né? Vamos marcar para que seja aplicado, e fechamos agora a nossa caixa de contorno. Então agora nós já temos a nossa placa de reforço inserida em nossa coluna. O que nós vamos fazer aqui agora é simplesmente clicar em conceitual e mudar para a estrutura de arame, porque nós vamos pegar esta aresta, né? No caso, aresta da nossa coluna, e nós vamos simplesmente não apagar, mas sim isolar ela, né? De forma a ocultar esse objeto. Ok? Uma vez feito isso, agora nós voltamos aqui nossa estrutura de arame, ou melhor, nosso modo conceitual, e o nosso CS, podemos mantê-lo aqui como está aqui, olha, universal, ou mudar aqui mesmo, né, para o nosso isométrico SE, né? Ok? Então dessa forma, então nós aplicamos uma placa e a transformamos aqui na coluna em um reforço para a coluna, ok? Mais um comando a qual nós aprendemos. Espero que tenha gostado desta aula. Vamos então para a 12ª, utilizando mais ferramentas desse poderoso software, né? E interessante, que é o Advanced Steel. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula e eu espero vocês lá. Até mais!